Olá, irmãos. Hoje eu me dirijo aos meus irmãos com a saudação do apóstolo Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos irmãos, em face do último decreto municipal e as novas medidas restritivas, nós que já estávamos afastados, separados, ficamos ainda mais distantes uns dos outros. Eu tenho pensado nisso e visto que quanta saudade de tudo, e para todos os irmãos eu creio. Saudade dos cultos da nossa igreja superlotada, de pessoas adorando o nosso Deus. Saudade do toque, da sinergia, do calor humano com os nossos irmãos. Saudade do sorriso, das brincadeiras sadias entre os nossos irmãos. Saudade da palavra elogiosa que com franqueza era dita em recíproca com os nossos irmãos. De repente, para tudo. E nós nem tínhamos a noção exata do quanto isso tudo era importante nas nossas vidas. Mas o decreto do governador foi muito claro. Não pode mais. Não pode mais sair, não pode mais ficar na igreja, não pode mais ajuntamento. No momento ficamos um pouco atordoados e a pergunta natural, e agora? O que vamos fazer? Nós não podemos desistir. Contactamos com alguns irmãos e depois nos juntamos a 6 irmãos e descobrimos que através de uma janelinha que nos levava lá para a sala do nosso irmão, o YouTube ou a internet, nós poderíamos levar alento para eles, levar alegria ao seu coração e depois voltar cá para o Zap, na página da igreja, e ver eles compartilhando das suas alegrias e ficarmos alegres também. Fizemos isso e já estava num curso bom quando, de repente, em um determinado momento, isso também não pode ser feito. Isso também não pode mais. Mas somos persistentes. Nós somos persistentes não no caso de sermos teimosos. Nós somos persistentes por causa da nossa necessidade de caminhar. A gente precisa andar. A igreja precisa caminhar. E maquinando semana passada sobre isso, resolvi fazer um culto de oração e agora com a participação e interação dos nossos irmãos, os membros da igreja. Que bom! A reação dos irmãos foi positiva e por um instante nos sentimos igrejas nessa participação dos irmãos orando. Confesso que me emocionei ao ver os irmãos orando, a casa do irmão Marcos, a irmã Edivânia e tantos outros irmãos, e irmão Jorge, que dirigiu a Deus a oração. E aí nos sentimos em culto novamente, nos sentimos igreja novamente. Meus queridos irmãos, eu não sei o que será a próxima novidade impeditiva para o nosso trabalho. Mas uma coisa sei, uma coisa eu tenho plena convicção. Haja o que houver, o nosso grande Deus estará conosco. O nosso grande Deus batalhará por nós e com o seu povo.
Eu me lembrei assim então do Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. De modo que hoje, para matarmos a saudade das nossas EBDs tão alegres e tão participativas, eu vou ministrar uma lição do nosso velho e bom pontos salientes. E nem vou falar a data desse ponto saliente. Só em saber que já está com quase 10 anos fora de circulação, alguém pode sentir aí cheiro de mofo. Tem uma meninada aí que não conheceu José, como diz lá em Êxodo, que tem o nariz muito sensível e atribui ao que é conservador, o que é da natureza tradicional da igreja, e atribui a um livro antigo como cheirando a mofo. Não estou ironizando, não. Mas no meu caso, se tivesse essa sensibilidade, eu ia procurar me curar. Porque muito mais velho do que o ponto saliente são as páginas do livro sagrado, as santas escrituras, e dela nem um crente, nem o alérgico, nem aquele que não tem alergia pode deixar de estar em contato. Mas queremos adiantar aqui que pela exiguidade do tempo, e o tempo na net também é caro, às vezes as pessoas gostam de nos acompanhar, mas quando o vídeo é longo elas perdem essa disposição, e dado mesmo a exiguidade do tempo, não será possível navegar por todo o campo interpretativo dos comentaristas bíblicos. Nós vamos trabalhar como material complementar apenas o autor do livro O Ponto Saliente, que eu não averiguei quem é esse autor, mas já estou aqui dando crédito ao autor. E a lição de hoje, uma lição escolhida aqui dentro da nossa realidade, ela tem como tema uma igreja, uma comunidade que compartilha a esperança. Portanto, essa lição baseada em 2 cartas de Paulo e uma carta de Pedro, Colossenses, Romanos e 1 Pedro. Então vamos ao texto básico, como fazíamos em nossas lições dominicais. Nós temos como base o texto e a partir dali é que se extrai a lição. Então eu gostaria que todos os irmãos em casa, onde estiverem, abram suas Bíblias ou abrissem suas Bíblias para que pudéssemos compartilhar o texto. Colossenses é no capítulo 1, do verso 3 ao 6. Romanos é no capítulo 8, do verso 24 e 25. 1 Pedro é no capítulo 3, apenas o versículo 15. Vamos começar então aqui por Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao 6. A palavra de Deus nos diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Vamos a Romanos capítulo 8 e verso 24. Romanos 8, 24 e 25, a palavra de Deus nos diz assim:
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos a 1 Pedro, capítulo 3 e verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estejam preparados a responder com prontidão a razão da esperança que há em vós. Nosso Deus bondoso Pai, nós agradecemos por esse momento. Estamos diante da Tua bendita palavra. Pedimos que pelo Teu Santo Espírito nos esclareça a verdade que tens para nós. Guia as nossas vidas e dá-nos a direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, uma comunidade que compartilha a esperança. O autor, ele começa afirmando a condição dinâmica da igreja na qualidade de organismo vivo. E isso, tratando-se da nossa comunidade, na PIB de Irecê, como a igreja, organismo vivo, corpo vivo no mundo inteiro. Então ele diz, engana-se quem pensa que a igreja, só a igreja quando está reunida, servindo apenas para cantar, para ouvir a mensagem, para ler alguns textos da palavra de Deus, para orar, para confraternizar. Não, a igreja não se resume a isso. Há muito mais significado na igreja, corpo do Senhor Jesus Cristo. E esse significado é o que diferencia a igreja de um movimento épico, ou de um movimento estático, ou mesmo dos tais ventos de doutrinas denunciados pelo apóstolo Paulo em suas cartas. É a sua capacidade, o que diferencia a igreja, é a sua capacidade de olhar para o futuro, para o que ainda vem. Essa é a diferença da igreja, corpo e organismo vivo do Senhor Jesus. É a sua capacidade de olhar para o futuro, para o que ainda vem. E esse olhar no futuro é mantido pela esperança. Essa é a palavra. A esperança. E aquela que foi plantada em nossos corações como membro da igreja do Senhor Jesus. A esperança que foi plantada no coração da igreja como organismo vivo e atuante pelo Espírito Santo no mundo. De modo que não se trata de estar olhando para o nada, não se trata de estar olhando para o desconhecido, pelo contrário, esse olhar da igreja para o futuro, visando o que ainda vem, é firme convicção. Isso é que significa a palavra esperança. Esse é o seu significado. Esperar paciente. Não é esperança como vemos no mundo. Eles têm a mania de dizer que a esperança é a última que morre. E ao contrário deles, nós cremos que a esperança nunca morre.
Eles creem na esperança como o único recurso de uma pessoa, a última tentativa. Isso não é esperança. Pode até ser resignação, mas não é esperança. Esperança é espera consciente. Esperança é espera positiva. Esperança é espera confortadora. A palavra grega para esperança, no grego original, é elpis. E essa palavra ocorre sempre no Novo Testamento com o sentido de expectativa. Expectativa por aquilo de bom que irá acontecer aos salvos. Por aquilo de bom que irá acontecer com os crentes. Por aquilo de bom que irá acontecer com a igreja do Senhor Jesus. Aí entendemos por que Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é andar ansioso? É viver em ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é o aspecto negativo da esperança. É negar a esperança. Que bom que nós fomos resgatados para uma nova vida em Cristo Jesus. O temos como nosso amigo, como Senhor das nossas vidas, como Salvador das nossas almas e como aquele que nos ensina sempre. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus é a esperança de Israel. Olha que coisa interessante, Jeremias, capítulo 18 e verso 4. Jeremias 18, verso 4. A palavra de Deus nos diz que Deus é a esperança para Israel. Aliás, 14, verso 8. Jeremias 14, versículo 8. Tu és a única esperança do povo de Israel. Lendo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, nós lemos assim: Tu és a única esperança do povo de Israel. Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldade. Deus é esperança. O apóstolo Paulo, ele afirma que Jesus é a nossa esperança. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. Nós estamos em escola bíblica dominical, portanto vamos ler os textos e marcar em nossas Bíblias. Capítulo 1 e versículo 1 de 1 Timóteo. Nós vamos ler o que diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo Jesus, a nossa esperança. E em Romanos capítulo 5, verso 2, 1 e 2, Paulo deixa claro que o conteúdo da esperança é o próprio Deus. Capítulo 5, versículos 1 e 2, ele deixa claro que o conteúdo da esperança é o próprio Deus. Vamos ler a partir do versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Descobriram? Esse é o motivo de sermos igreja.
organismo vivo, com os olhos fixos na espera. Mas espera consciente, espera, como disse, positiva, na vinda do reino em plenitude, que se dará com a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, conforme lemos em Romanos. Queridos, as pessoas têm dificuldade de entender isso em profundidade. Porque a vida aqui, ela é feita de conquistas e derrotas, de ganhos e percas, ou perdas, e nós já nos acostumamos a isso. Quando perdemos coisas, somos estimulados a buscar de novo, a correr atrás e a conquistar novamente. Existem até pessoas que já ganharam e fracassaram tantas vezes que pode-se dizer que eles acostumaram com o que podemos chamar de efeito sanfona nos seus altos e baixos, nos seus investimentos. Porém, o mesmo não ocorre quando se perde a esperança. Quando se perde a esperança, o que ocorre é a morte dos sonhos. E a morte dos sonhos é caracterizado pela falta de capacidade de perspectivizar para o futuro. E isso é a ansiedade, que descamba para uma depressão que nós consideramos que seja a morte dos sonhos, a morte dos projetos. Na vida cotidiana existem coisas necessárias e coisas essenciais. E para vivermos como igreja, precisamos das coisas essenciais. Não podemos perder a esperança, nunca perder a esperança. A esperança faz parte das coisas essenciais à vida cristã. A esperança faz parte das coisas essenciais à vida de um cristão. 1 Coríntios, capítulo 13 e verso 13, nós temos essa referência dada por Paulo para nós. Acho que você vê aqui na linguagem de hoje, né, quando ele fala que nós não podemos perder a esperança. Eu marquei e acabei desmarcando, mas nós vamos ler, sim. Isso é parte do conteúdo que precisamos checar hoje. Na Escola Bíblica Dominical, nós estamos aprendendo a Bíblia. 1 Coríntios 13, 13. A palavra de Deus nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Nós queremos, para terminar, mostrar 3 aspectos interessantes e o que produz a esperança. Por isso não podemos perder a esperança. Primeiro, podemos dizer que a esperança produz perseverança. E ela produz perseverança em meio às tribulações, em meio às lutas. Capítulo 5 de Romanos, verso 2 e 3. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim. Vamos ler do 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso
pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Em segundo lugar, a esperança, ela nos inclui no futuro que nós estamos olhando. Capítulo 8 de Romanos, verso 24 e 25, nós temos esta certeza bíblica para os nossos corações. 8, 24 e 25 de Romanos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança no que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a esperança, ela produz perseverança, a esperança nos inclui no futuro. E em terceiro e último lugar, a esperança estabiliza a nossa alma. Quem entende de alma é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então a esperança, ela estabiliza a nossa alma. Em Hebreus capítulo 6, verso 17 a 19, nós temos esta certeza bíblica para os nossos corações. Hebreus capítulo 6, aliás, viu? Hebreus 6, verso 17 a 19, a palavra de Deus nos diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Forte alento tenhamos. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, na qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então a esperança produz perseverança, Romanos 5, de 2 a 3. A esperança nos inclui no futuro, Romanos 8, 24 a 25. A esperança estabiliza a nossa alma, Hebreus 6, 17 a 19. Por isso, a esperança é essencial. Ela é capaz de criar no crente uma vida estável, tanto no presente como no futuro. Tanto para viver no presente, como para a expectativa do futuro. Que maravilha! Quanta coisa boa aconteceu com a gente quando nós entregamos o nosso coração e recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor absoluto das nossas vidas. Temos aprendido muito através das Escrituras que é o Senhor, que é Senhor da história e que conduz a história para o seu fim.
o que está acontecendo no mundo não está alheio aos olhos e às mãos de Deus. Tudo, absolutamente tudo, está no controle absoluto do nosso Deus. Então nós temos aprendido isso na palavra. É o Senhor que conduz a história para o seu fim. E o crente, movido pela esperança, ele crê que estará com Deus na hora final. Que bênção! Que Deus possa nos abençoar. Teremos que parar por aqui e voltaremos na próxima semana, no próximo domingo, para discutirmos em profundidade Colossenses, Romanos e 1 Pedro. Eu gostaria que nesse instante a irmã Solange fizesse a Deus uma oração de agradecimento a Deus por esse momento que estamos estudando a sua palavra em Escola Bíblica Dominical. Deus nos abençoe.